Você fez tudo certo, a alimentação, o exercício, e mesmo assim a vitalidade não voltou. Aquele brilho, a força, a vontade, simplesmente desapareceram. E te disseram que é da idade. E se eu te disser que isso não é envelhecer? Isso é o seu corpo passando por uma queda hormonal de 95%. Uma queda livre para a qual ninguém te preparou. E o mais chocante, cerca de 75% das mulheres com sintomas claros são deixadas sem tratamento. Deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo. Eu quero saber até onde essa conversa, que nós precisávamos ter tido décadas atrás, está finalmente chegando. E mesmo para as mulheres que fazem a reposição de estrogênio, a história que eu ouço no consultório é a mesma. Doutora, as ondas de calor melhoraram, mas eu não me sinto como eu. A libido, a clareza mental, a força para construir músculos continuam ausentes. Existe um hormônio que seu médico provavelmente nunca testou, não por maldade, mas porque o sistema o treinou para ignorar. E o que eu vou te mostrar hoje vai te explicar por que, mesmo fazendo tudo certo, você sente que o motor ainda está fraco. Você fez tudo certo, a alimentação, o exercício, e mesmo assim a vitalidade não voltou. Aquele brilho, a força, a vontade simplesmente desapareceram e te disseram que é da idade. E se eu te disser que isso não é envelhecer, isso é o seu corpo passando por uma queda hormonal de 95%, uma queda livre para a qual ninguém te preparou. E o mais chocante, cerca de 75% das mulheres com sintomas claros são deixadas sem tratamento. Deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo. Eu quero saber até onde essa conversa, que nós precisávamos ter tido décadas atrás, está finalmente chegando. E mesmo para as mulheres que fazem a reposição de estrogênio, a história que eu ouço no consultório é a mesma. Doutora, as ondas de calor melhoraram, mas eu não me sinto como eu. A libido, a clareza mental, a força para construir músculos continuam ausentes. Existe um hormônio que seu médico provavelmente nunca testou, não por maldade, mas porque o sistema o treinou para ignorar. E o que eu vou te mostrar hoje vai te explicar por quê, mesmo fazendo tudo certo, você sente que o motor ainda está fraco. O problema começou décadas antes de você entrar no consultório. Em 2002, um estudo chamado WHI criou uma onda de pânico sobre hormônios que varreu a medicina. De repente, o medo se tornou a política padrão. Sua mãe viveu a menopausa no escuro do silêncio, sem nenhuma informação. A sua geração, por outro lado, foi abandonada no meio do pânico, com médicos com medo de tratar e mulheres com medo de perguntar. E esse medo se infiltrou na formação médica. Honestamente, a maioria dos médicos que se formou nas últimas 2 décadas aprendeu mais sobre os riscos dos hormônios do que sobre os benefícios de uma reposição segura e bem feita. Menos de 1 em cada 5 ginecologistas hoje tem treinamento formal em manejo da menopausa. Não é que seu médico não se importe,
é que o sistema nunca o ensinou a olhar para o seu corpo como um todo. Então, quando você chega lá e diz: estou exausta, sem desejo, perdi minha força, a resposta que você recebe: seus exames estão normais para a idade. É o eco de 20 anos de medo e de uma formação incompleta. E a testosterona? Bem, a testosterona se tornou a vítima silenciosa de tudo isso. E eu vou te explicar por que a ausência dela é a peça que faltava no seu quebra-cabeça, a razão pela qual o estrogênio sozinho nunca foi suficiente. Os responsáveis não são pessoas, são sistemas. Primeiro, a formação médica, que por décadas ensinou a ver a testosterona como um hormônio masculino, efetivamente apagando sua função em 50% da população. Em seu lugar, floresceu uma indústria de bem-estar de 60 bilhões de dólares que lucra com a sua confusão, vendendo soluções paliativas para sintomas que, na verdade, são um sinal clínico claro de uma deficiência hormonal específica. Esse sistema se apoia no silêncio que herdamos, a crença de que o sofrimento é apenas parte da idade. E quem arca com os custos? Você. A mulher que chega ao meu consultório, convencida de que está perdendo o juízo, depois de anos sendo dispensada com a frase: seus exames estão normais. A mulher que gastou uma fortuna em suplementos que nunca resolveram a causa raiz da fadiga ou da névoa mental. O que te esconderam é que aos 50, seus níveis de testosterona já podem ter caído pela metade desde o seu pico. E essa ausência é a peça-chave que explica por que a vitalidade não volta, mesmo que seu estrogênio esteja em dia. Olha, a testosterona não é um hormônio masculino, é um hormônio de vitalidade. Pense nela como a fundação da sua casa. O estrogênio são as paredes, a pintura, mas sem a fundação, tudo fica instável. Receptores para a testosterona existem no seu cérebro, nos seus músculos, nos seus ossos, esperando por um sinal que não chega mais com a mesma força. Porque, diferente do estrogênio que despenca na menopausa, a sua testosterona vem caindo silenciosamente desde os seus 30 anos. É por isso que a fadiga e a névoa mental muitas vezes começam uma década antes da sua última menstruação. Em 30 anos de prática, eu vi este padrão exato milhares de vezes. Mas vou te dizer uma coisa, com toda a honestidade. Eu mesma passei por isso. Eu tinha 52 anos e eu me lembro perfeitamente da manhã em que eu estava na minha cozinha, tentando abrir um simples pote de vidro, e a minha mão não tinha força. Eu olhei para o meu braço e não reconheci a falta de tônus. Eu, a médica que deveria saber de tudo, me senti uma estranha dentro do meu próprio corpo. Aquilo não era envelhecer. Era a minha musculatura e meu sistema nervoso perdendo um dos seus principais sinalizadores químicos. E aqui está a parte que transforma tudo em uma tempestade perfeita. Quando a testosterona cai,
seu corpo se torna mais sensível ao estresse. O cortisol, o hormônio de luta ou fuga, sobe mais facilmente e demora mais para baixar. E o que o cortisol faz? Ele manda seu corpo armazenar gordura, especialmente na barriga. Ele quebra a sua preciosa massa muscular e interfere com o seu sono. Não são problemas separados: fadiga, ansiedade, ganho de peso. É um único mecanismo, um dominó hormonal que começa a cair. E agora eu vou te explicar como essa realidade clínica aparece no seu dia a dia. Deixa eu te explicar o que de fato está acontecendo no seu corpo. A testosterona que importa, a que seu cérebro e seus músculos usam, se chama testosterona livre. Mas o exame que a maioria dos médicos pede é o de testosterona total, que é praticamente inútil para você, porque 99% dela está ligada a uma proteína indisponível para uso. É como ter um tanque de gasolina cheio, mas o motor não consegue puxar o combustível. E o 1% que sobra é ele que comanda sua energia, seu humor e sua libido. Essa falta de combustível aparece primeiro nos seus músculos. Você vai para a academia, faz o treino de força que sempre fez, mas o tônus não vem. A recuperação demora mais. Isso não é preguiça, isso é sarcopenia, a perda de massa muscular, que acelera brutalmente quando a testosterona livre cai. Seu corpo perde a capacidade de reparar e construir tecido muscular na mesma velocidade. Sem esse sinal anabólico, o exercício que antes te fortalecia, hoje apenas te esgota. Eu tive uma paciente no mês passado, vamos chamá-la de Ana. Ela sentou na minha frente, uma mulher vibrante, executiva, e disse com os olhos cheios de lágrimas: Doutora, eu sinto que estou desaparecendo. A minha força, a minha vontade simplesmente sumiu. Eu expliquei a ela sobre a testosterona livre, como a ausência desse sinal estava afetando não só seus músculos, mas também os neurotransmissores de dopamina no cérebro dela, que regulam a motivação. E ela ficou em silêncio por um instante e depois disse, baixinho: Então, não sou eu. Não é que eu desisti. Naquele momento, ela entendeu. E essa queda hormonal cria outra cascata. Com menos testosterona e menos massa muscular, seu corpo se torna menos sensível à insulina. Isso significa que para processar a mesma quantidade de açúcar de antes, seu pâncreas precisa trabalhar o dobro, liberando mais e mais insulina. E o excesso de insulina é um sinal claro para o seu corpo. Armazene gordura, especialmente na região abdominal. O risco de desenvolver diabetes tipo 2 pode dobrar nos anos que se seguem à menopausa. Finalmente, os seus ossos. Nós ouvimos muito sobre estrogênio e osteoporose, mas a testosterona é igualmente crucial para a matriz óssea. Sem ela, a densidade dos seus ossos pode diminuir até 20% nos primeiros 5 a 7 anos após a menopausa. É uma perda silenciosa,
que você não sente, até o dia em que uma queda boba se transforma em uma fratura grave. Não é apenas o estrogênio, é a sinfonia hormonal inteira que está desafinada e ninguém te entregou a partitura. E este é o ponto de virada. É o momento em que a raiva silenciosa finalmente cristaliza. Porque você percebe que estava em um jogo com regras que nunca te contaram. Todo o esforço, toda a disciplina, era como tentar remar com um braço amarrado nas costas. A fadiga que você sentia depois de um treino que deveria te dar energia, isso não é envelhecer. Isso é uma mudança hormonal que ninguém te explicou. E aqui está a verdade que eu quero que você sinta no fundo dos seus ossos. Você não está louca. Você não está sozinha. Milhões de mulheres estão sentadas exatamente onde você está, duvidando de si mesmas, acreditando que a exaustão, a apatia e a falta de desejo são uma falha pessoal. Não são. São os sintomas previsíveis e clinicamente documentados de uma deficiência hormonal que o sistema que deveria cuidar de você escolheu ignorar. O que acontece no próximo 1 a 3 anos se este silêncio continuar? A fadiga persistente se aprofunda. A névoa mental que você sente, aquele esforço para encontrar palavras, se torna seu estado padrão. A libido, que já estava baixa, desaparece por completo, criando uma distância silenciosa no seu relacionamento. E o mais perigoso, você começa a acreditar que a culpa é sua. Cada mês que passa sem uma resposta, a crença de que há algo errado com você e não com o sistema se enraiza ainda mais. Agora, olhemos para os próximos 3 a 10 anos. Esta é a janela crítica, onde a perda de densidade óssea acelera de forma dramática, silenciosamente te colocando no caminho da osteoporose. A proteção cardiovascular que seus hormônios te davam desaparece e o seu risco de um evento cardíaco começa a subir, sem nenhum sintoma visível. O ressecamento vaginal e o desconforto, que talvez você ignore agora, se tornam uma condição crônica e progressiva, algo que nunca se resolve sozinho. E a longo prazo, 10, 20 anos, as consequências da inação se tornam a sua realidade. O risco de fratura por osteoporose atinge 1 em cada 2 mulheres acima dos 50. A doença cardiovascular se torna a principal causa de morte em mulheres. E a demência, cujo risco aumenta quando hormônios neuroprotetores são perdidos e nunca repostos, se torna uma ameaça real. É a percepção lenta e dolorosa de que você passou décadas sofrendo dentro de um silêncio que sempre foi opcional. Mas as consequências psicológicas estão acontecendo agora. A ansiedade, que atinge até 70% das mulheres nesta transição. As taxas de depressão, que podem dobrar durante a perimenopausa. A vergonha de acreditar que a falta de desejo era uma falha pessoal. O isolamento de sentir tudo isso enquanto o mundo ao seu redor te diz que é normal. Me diga nos comentários,
Qual dessas consequências você está vivendo agora e ninguém te avisou que chegaria? Isso não é uma falha pessoal. Isso é um silêncio herdado com um custo físico mensurável. O que acontece no próximo 1 a 3 anos se este silêncio continuar? A fadiga persistente se aprofunda. A névoa mental que você sente, aquele esforço para encontrar palavras, se torna seu estado padrão. A libido que já estava baixa desaparece por completo, criando uma distância silenciosa no seu relacionamento. E o mais perigoso, você começa a acreditar que a culpa é sua. Cada mês que passa sem uma resposta, a crença de que há algo errado com você e não com o sistema se enraiza ainda mais. Agora, olhemos para os próximos 3 a 10 anos. Esta é a janela crítica, onde a perda de densidade óssea acelera de forma dramática, silenciosamente te colocando no caminho da osteoporose. A proteção cardiovascular que seus hormônios te davam desaparece e o seu risco de um evento cardíaco começa a subir, sem nenhum sintoma visível. O ressecamento vaginal e o desconforto, que talvez você ignore agora, se tornam uma condição crônica e progressiva, algo que nunca se resolve sozinho. E a longo prazo, 10, 20 anos, as consequências da inação se tornam a sua realidade. O risco de fratura por osteoporose atinge 1 em cada 2 mulheres acima dos 50. A doença cardiovascular se torna a principal causa de morte em mulheres. E a demência, cujo risco aumenta quando hormônios neuroprotetores são perdidos e nunca repostos, se torna uma ameaça real. É a percepção lenta e dolorosa de que você passou décadas sofrendo dentro de um silêncio que sempre foi opcional. Mas as consequências psicológicas estão acontecendo agora. A ansiedade, que atinge até 70% das mulheres nesta transição. As taxas de depressão, que podem dobrar durante a perimenopausa. A vergonha de acreditar que a falta de desejo era uma falha pessoal. O isolamento de sentir tudo isso, enquanto o mundo ao seu redor te diz que é normal. Me diga nos comentários qual dessas consequências você está vivendo agora e ninguém te avisou que chegaria. Isso não é uma falha pessoal. Isso é um silêncio herdado com um custo físico mensurável. Então, o que você faz com esta informação amanhã de manhã? Você não entra em uma batalha, você entra com um mapa. Primeiro, você vai procurar um profissional certificado em menopausa. Procure por credenciais como a da NAMES ou de sociedades de menopausa do seu país. E na consulta, você fará perguntas diretas. Doutor, gostaria de solicitar um painel hormonal completo, incluindo testosterona total e livre, estradiol e SHBG. Você pedirá testes específicos, como uma densitometria óssea, se tiver mais de 50, ou uma insulina de jejum, se o peso for um problema. E se for dispensada com a frase "está tudo normal para a sua idade", você dirá com calma e firmeza: "Eu entendo. No entanto,
Meus sintomas estão afetando minha qualidade de vida e eu gostaria de investigar as causas hormonais para eles, não apenas descartá-los como envelhecimento. Isto é difícil, eu sei. Você está pedindo a um sistema que te ignorou para de repente te enxergar. Mas agora você tem a linguagem que ele é forçado a entender. Você não está falhando. A você nunca foi dita a verdade sobre o seu próprio corpo. O que te dei hoje não é um protocolo, não é um suplemento, não é uma promessa, é um roteiro. As palavras exatas que te transformam de uma paciente que aceita ser dispensada em uma mulher que exige respostas. Você sai desta conversa não como alguém com um corpo que falha, mas como uma mulher que finalmente tem o entendimento clínico e as ferramentas práticas para reivindicar o cuidado que sempre mereceu. O silêncio acaba nesta sala. A pergunta que fica, e eu quero que ela te assombre um pouco, é: por quantos anos você aceitou essa versão diminuída de si mesma como seu futuro inevitável? Compartilhe sua história nos comentários. Eu leio cada uma delas, porque cada história quebra um elo dessa corrente de silêncio. Agora que você sabe qual pergunta fazer, o próximo passo é saber o que fazer com a resposta. E é sobre isso que falaremos na nossa próxima conversa. Cuide-se, eu te vejo na próxima. O silêncio acaba nesta sala. A pergunta que fica, e eu quero que ela te assombre um pouco, é: por quantos anos você aceitou essa versão diminuída de si mesma como seu futuro inevitável? Me diga nos comentários o que você precisava ouvir hoje e nunca tinha ouvido antes. Eu leio cada um, porque cada história que sai da sombra ajuda a destruir esse silêncio. Agora que você sabe qual pergunta fazer, o próximo passo é saber o que fazer com a resposta. E é sobre isso que falaremos na nossa próxima conversa. Cuide-se. Eu te vejo na próxima.